10 anos, quem diria que nós teríamos tantos recursos às nossas mãos, né? Embora nós tivemos apenas um breve resumo de como a Bíblia chegou até nós não fazemos ideia de como ao longo da história o inimigo das nossas almas tentou destruir este livro para que não chegasse até as nossas mãos. E o mesmo empenho que o inimigo usou para tentar destruir a palavra de Deus foi o cuidado que o Senhor teve para fazê-lo chegar até as nossas mãos. Nós devemos ser gratos ao nosso Deus por isso. Nós vamos ler na palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo de número 3, primeiramente. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo de número 13. A palavra de Deus diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens iletrados e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. O que eu gostaria que nós pensássemos nesta noite está nesta última frase que nós temos lido neste versículo. Tiveram conhecimento de que eles tinham estado com Jesus. Certamente o Senhor vai abençoar a sua palavra que nós temos lido, os versículos que nós ainda havemos de ler. O nosso desejo é que o seu Espírito possa dar-nos sabedoria para apreciar e entender a sua palavra e que Ele mesmo aplique os seus ensinos aos corações de cada um de nós nesta noite. Amém. Na palavra de Deus nós aprendemos aquilo que quais consequências o pecado traz na vida do ser humano, do homem que ainda não se converteu. Nós aprendemos também qual é o resultado que o pecado traz na vida daquele que já conhece o Senhor Jesus como Salvador, daquele que é crente, aquele que é salvo. E dentre muitas consequências, nós poderíamos destacar que o pecado na vida do crente, ele afasta ou interrompe a comunhão entre o servo de Deus e o seu Senhor. O pecado na vida de alguém que já aceitou o Senhor Jesus como Salvador faz com que ele perca a alegria de ser salvo, o prazer da salvação. Faz com que ele perca o interesse pelas coisas de Deus. Faz com que ele deixe de ler a sua Bíblia, de orar ao Senhor. Faz com que ele não deseje mais a comunhão com os outros filhos de Deus. E se este irmão, se este filho de Deus permanecer neste caminho de pecado, pode também trazer a disciplina do Senhor sobre a sua vida. O caminho que Deus preparou quando algum de nós que já temos o Senhor Jesus como Salvador viemos a pecar é a restauração, é confessar os nossos pecados ao Senhor, é abandonar aquele caminho perverso e viver novamente junto do Senhor. Agora, nesta noite eu gostaria, hoje e amanhã, se o Senhor permitir, que nós olhássemos o contrário disso. Se o pecado nos afasta de Deus, se o pecado nos leva a perder interesse pelas coisas que pertencem a Deus, o que é uma vida piedosa, uma vida de comunhão com Deus produz na vida daquele que aceitou o Senhor Jesus como Salvador? Nós temos lido
de dois servos de Deus, Pedro e João. Eles tinham pregado no templo, tinham curado um homem coxo, e quando eles foram levados diante dos sacerdotes, que eram homens que conheciam absolutamente a palavra de Deus, o Velho Testamento, quando eles começaram a conversar, inquirir aqueles homens, como eles tinham feito aquele milagre, e como eles desejavam que eles parassem de falar acerca do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição do Senhor Jesus, eles responderam com tamanha bravura, com tamanha ousadia, com tamanha sabedoria, que quando aqueles homens descobriram que Pedro e João eram homens iletrados, eles não tinham sentado em carteiras em salas de aula, eles não tinham aprendido muita coisa nas escolas, eram indoutos, talvez sabiam ler até muito bem pouco, mas uma coisa eles tiveram certeza: estes homens tinham estado com o Senhor Jesus Cristo. A transformação que a comunhão com a pessoa bendita do Senhor Jesus promoveu nas suas vidas foi algo tal que não podia ser escondido das outras pessoas. Cada pessoa que olhava para aqueles que tinham convivido com o Senhor Jesus, podiam dizer: tais pessoas estiveram com o Mestre. Eu gostaria de começar a olhar para algumas coisas que a comunhão com o Senhor Jesus produz na vida dos salvos. Além desta transformação que todo aquele que nasceu de novo desfruta, nós vamos ver algumas outras coisas. A primeira delas é que para desfrutar a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, nós precisamos aceitar os seus termos. Nós precisamos aceitar aquilo que Ele exige de nós. Veja o que Amós escreveu no capítulo 3, e versículo 3 também. Se alguém encontrou e quiser ler para nós, por favor, tenha bondade. Amós, capítulo 3, e versículo também de número 3. Andarão dois juntos, não houver desacordo. Como andarão duas pessoas juntas se elas não concordarem entre si? Como nós podemos ter comunhão com a pessoa do Senhor Jesus Cristo se nós não concordarmos com as suas condições? Se nós não concordarmos com os termos do Senhor? E quando nós olhamos para as Escrituras, nós descobrimos que a condição exigida por Deus para que nós possamos ter comunhão com Ele é o novo nascimento. Nicodemos, aquele grande homem entre Israel, um homem respeitado, religioso, conhecedor da lei, naquela visita noturna que fez ao Senhor Jesus Cristo, ele podia talvez esperar ouvir muita coisa, mas naquela noite, que está registrada ali no Evangelho de João, no capítulo 3, ele ouviu simplesmente da boca do Senhor Jesus Cristo: antes de qualquer outra coisa, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Certamente o Senhor conhecia a sinceridade do coração daquele homem. O Senhor conhecia o desejo que Nicodemos tinha de conhecê-lo melhor. O Senhor sabia da sede que havia no coração de Nicodemos, de viver uma vida bem perto de Deus. Por isso, quando Nicodemos começou a conversar com o Senhor Jesus, elogiando-o, chamando-o de mestre,